começar falando da escolha da frente, né? Como que a gente escolhe uma árvore, a frente dela? É obrigado a escolher uma frente? Isso é uma briga bem antiga, né? E o que que acontece? Tem gente que diz o seguinte: uma árvore não tem que ter frente, tem que ter bonita de qualquer lado. Só que se eu for expor essa árvore aqui, né? Vamos falar num nível um pouco mais alto, né? Porque muita gente fala assim, ah, não, eu não quero expor. Tá, então aí é outro caso. Nós vamos falar aqui uma planta que foi coletada, uma planta de nível médio-alto, né? Em qualidade de árvore para ser um futuro bonsai. Então a gente não pode trabalhar dessa forma com um nível baixo. Se eu quero que essa planta seja exposta no futuro, ou que eu vou colocar na minha própria prateleira, eu vou colocar ela de frente para alguma coisa, eu não vou ficar rodando ela o tempo todo, né? Então, quando eu vou colocar ela e vai ter um fundo, óbvio que eu vou ter uma frente, né? Então, se eu tenho uma frente, eu tenho que ter um lado onde tem os atributos mais interessantes para que puxe realmente a visão do observador. Então vai ter que ter todos os pontos focais, a gente vai fazer um MMC e vai dizer, esse é o melhor ponto onde a gente vai precisar olhar. Tem gente que pega um monte de pedacinho de palito, pedacinho de arame e começa a colocar e dali faz uma média, tá? Então o que seria isso para fazer essa média? Uma planta, ela precisa ter uma boa inclinação, ó. Se ela for uma planta toda virada para trás ou uma planta toda virada para frente, vai ficar meio complicado. Então já tem que ver aonde está. Lógico que isso daqui foi o ponto onde eu coloquei ela, não tenho mais como inclinar ela de uma forma que melhore. Essa é a melhor inclinação, então eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu fosse escolher isso aqui como frente, a planta está meio virada para trás, porém ela ainda fica meio verticalizada aqui. Então eu poderia escolher tanto essa frente, tá? Quanto a frente essa aqui. Então, para mim é indiferente, tá? Então, isso é uma das coisas, tá, gente? Então, lógico, daqui a pouco eu vou explicar essa questão individual dessa árvore, tá? Outra coisa são cicatrizes. Tem planta que tem muita cicatriz. Tem planta que tem muita madeira morta. Então, a gente tem que escolher se quer mostrar, se quer esconder. Aonde quer mostrar mais saúde, então vai ter que mostrar mais veios vivos, aonde quer mostrar. Então, essa árvore aqui em si, é uma Calliandra espinosa, ela tem muita casca. Então, eu quero mostrar, às vezes, aonde também um ponto focal é o quê? Uma parte bacana da casca, ou um trabalho legal em madeira morta. Então, tem muita coisa. Lógico, eu não gosto de pegar uma árvore e mostrar ela toda morta, sendo que a parte viva está atrás. Isso não mostra saúde na planta, mostra, às vezes, que pode ser uma arte correlata. O bonsai que é o tanuki, que é o quê? Um toco morto, uma pessoa acopla uma muda e faz uma triangulação, fica muito legal, é uma coisa à parte. Não é o bonsai em si, mas faz parte, né? É uma coisa correlata. Então, isso é importante também, tá? A questão da cicatrização, a casca dela, o posicionamento de galhos também vai contar. Se é um junípero, às vezes a gente consegue pegar um galho que está saindo para cima, fazer uma torção e fazer uma copa com um galho. Tudo depende do nível de conhecimento de cada um, mas também conta, tá? Principalmente em plantas nativas. Depois que tu poda ela inteira, vai que faz uma poda radical, ela vai selecionando galhos e você vai colocando no lugar. Isso também é interessante, tá? A base dela, o nebare dela é importante, a parte mais grossa, onde faz uma conicidade, é importante. Às vezes a planta, ela faz uma conicidade invertida, então dependendo do ângulo que tu coloca, tu consegue tirar isso. Então, às vezes vale a pena escolher que não vai ter uma base tão grossa, mas que não fique ignorante aquela coisa de que tem aqui uma conicidade invertida. Então, às vezes a gente vira e acha aquilo ali. E uma das coisas que é a mais importante, que eu deixei por último, é o nebare, se é a raiz externa. Se tem um nebare bonito de um lado só, provavelmente aquilo ali tu vai botar 2 palitos, que é bem importante, tá? Então agora eu vou falar sobre essa daqui em particular. Ela tem uma base boa aqui, essa que foi a parte que eu escolhi como frente, tá, gente?
Então, essa daqui. Por quê? Primeiro lugar, ela teria um galho bacana para fazer um galho de fundo aqui, mas ela fica um pouco fraco. Eu não gosto daqui, então eu vou dizer o porquê não primeiro, né? Desse tronco que sai aqui, faz parte da mesma árvore, tá? Mas que sai aqui, que ficasse como frente, porque a parte de trás parece que meio que foi montada. E, ao contrário, isso daqui, eu tenho umas madeiras mortas aqui que eu acho bacana aparecer. Então dá aquele sofrimento. Isso aqui eu vou falar depois quando a gente começar a conversar sobre o envelhecimento da árvore e sobre isso tipo de coisa. Então eu gostei mais dessa parte, além de que ela meio que cai pro lado de lá um pouco. Tá vendo? Ela tem, se vocês verem, deixa eu dar uma puxada aqui, dá uma mostrada para mim aqui, Thiago, por favor. Pode, quer desvirar aqui? Eu vou virar a câmera, ó, vira a câmera, pronto. Virou. Pode, vira aqui que eu vou mostrar aqui. Assim, ó, essa parte que a gente vê, ela meio que dá aquela puxada para lá, ó. Ela, olhando daí como vocês estão olhando, ela meio que puxa para o lado da direita. Por isso que pro lado de cá ele ficou um pouco mais fraco. Tá vendo só? Eu tenho uma galhada um pouco mais fina. Isso aqui foi uma galhada toda que eu fiz aqui na escola, porque ela veio sem nada, né? Ela veio só o topo. Então, isso aqui é importante. Depois a gente falando sobre madeira, vou mostrar também, isso aqui tudo é madeira seca natural dela, isso aqui não foi trabalhado, ó, isso daqui. Então eu preservo tudo que tem de madeira natural da árvore e eu trabalho o que, ó, isso aqui é natural, já era dela, e isso daqui foi construído. Por que construído? Porque eram galhos longos, eram serrados e a gente fez parecer ser natural, ó, pelo menos o mais natural possível, usando a característica de trabalho da escola, que é deixando sempre casca, né, e não dando aquela forçação de barra para não aparentar tipo madeira morta de junípero, com aquele branco forte, não que não precise trabalhar depois com uma caudas focáustica para a questão de realmente preparar ela para as intempéries de bicho e fungos e realmente o que está morto ele acaba se desfazendo com o tempo, né? Então é isso. Vamos botar de volta ali ou quer deixar assim? Fica melhor assim. Quer botar na pilha aí, só cuida para não bater aqui no aqui tem botão. Se tu botar ali ele vai apertar. Vai mais para cá. Aí ele se ele aperta ali ele tá boa lá. Desliga. Tá fufando? Tá fufando. Então tá. Só o caminho ficou. Encosta, tá bom. Vê aqui que a iluminação não pode ficar ruim. Ficar aqui assim. Então tá. Então, isso é importante. Ela tem o quê? Uma boa inclinação para lá, né? Aqui é minha frente. Uma boa inclinação para lá, sendo que ela se mantém em equilíbrio. A base é boa e eu tenho vários pontos focais aqui que eu acho interessante, que são essas madeira morta, esses pedaços de casco aqui que está super firme, então que faz parte dela, que mostra realmente que foi uma planta coletada, uma planta que estava sofrendo na natureza e agora eu quero manter ela com essa característica, porque é onde vai mostrar que realmente ela foi uma planta velha, né? Vou mostrar isso